geração de energia. Essa aí foi demais, né? Não, olha. Sabe o que que é? A gente olha assim, a bateria está, né? Não entendi, Alex. Tá cortando para mim. Tá todo robotizado. Tá robotizado. Só. Não entendi. Mas, enfim, né, gente? Aí, quando nós não temos aí uma fonte geradora eficaz, temos aí cortes na nossa. Quem conseguiu entender o que o Alex falou, por favor, traduza para a professora. Ninguém. Escreve aqui. Nós temos que dar um microfone novo para Alex. Verdade. Presente de formatura, tá, Alex? Vou dar um microfone para você. Bom, meninos, vamos continuar aqui, então. Ah, entendi. A internet dele que está lá ruim. Bom, voltando, né? Nós temos lá, falamos, né, da fotovoltaica, estávamos dizendo ali sobre o processo de dimensionamento, como, né, que vai ser acoplado ao nosso sistema elétrico. Em alguns fornecedores, né, dessa fonte alternativa, nós vamos ter aí um outro equipamento que é capaz de fazer uma espécie de venda, né, para a concessionária. Ou seja, a concessionária entende que tu tinha, né, tanto, né, de potência lá armazenada para essa energia, então tu vai ter um desconto, né, na tua fatura, digamos assim. As usinas eólicas, né, nós temos aí bem pertinho, né, da gente, usinas, né? Tem um projeto, Viviane, tem um projeto aí que eles estão querendo tarifar sobre isso, né? Eles estavam querendo tarifar sobre essa venda para concessionária, né? Já estava tendo um projeto. Sério? Ainda não tinha sido aprovado, mas tá, se eu não me engano. Não, quando tu tem chance né, de ganhar alguma coisa, retiram, né? Hã? Eu não tenho certeza eu não tenho certeza se até 2028 quem se adequar com a fotovoltaico ainda vai estar na lei antiga e o hipótese vai ter que pagar uma porcentagem, sim. Vai ter um imposto em cima disso aí. Em cima disso. Gente, eu acho injusto, né? A menos que a concessionária vá te pagar a metade, né, do teu equipamento, ou um percentual, não sei. Na minha percepção, não faz muito sentido esse projeto, porque, afinal de contas, tu está gerando tua própria energia, estás, né, dessobrecarregando, né, está eliminando um efeito aí de potencial de carga na rede deles, né, estás trabalhando com uma energia limpa e não estás eliminando, né, a concessionária. Mas isso, Matheus, é muito parecido com o que acontece com a concessionária de água e esgoto, né? Eu sei, não estou aqui, longe de mim, né? Estar aqui incentivando poços artesianos, né? A pegar água do subsolo. A gente sabe que isso tem uma legislação vigente, que é crime, né? Esses aquíferos que são aí subterrâneos, não existe, em tese, né, um dono, sabemos disso, é um patrimônio da humanidade, mas que, se bem projetado, por que não? Às vezes, né, parece mais uma maneira de alguém ter poder de te legislar, né, sobre determinado assunto, do que efetivamente uma preocupação. Zonas na rurais, verdade, por exemplo. não vai ganhar, né, Viviane? Alguém está deixando de ganhar, né? De tirar a sua parte. Esse é o problema. Esse é o problema. O que eu vejo? Projetos americanos
de loteamentos americanos, ou até alguns projetos já tem aqui no Brasil, que todas as casas nesse projeto, ela já vem com fotovoltaico já nelas, né? Então, são projetos de zonas urbanas aí, de novos empreendimentos, que elas já vêm com a energia fotovoltaica se autossustentando aquela região, né? Então, praticamente tu não precisa da concessionária, né? Então, aí, Matheus, a gente entra numa situação praticamente que política, né? Porque por isso que a gente ainda é considerado um país subdesenvolvido, né? E não um país de primeiro mundo. Nós também, como usuários, né? Como membros aí, usuários né? da nossa região, estamos ainda num processo de desenvolvimento. Se tu fores a países de primeiro mundo, né? Tu vais verificar que as pessoas têm outra cultura, né? Tu vai na Bélgica, por exemplo, o governo, né, instala na frente da tua residência, tu não precisa pedir, tu não precisa querer ou não, né? É instalado ali as lixeiras, né? Em acordo aí com a seletividade do lixo. E se na lixeira que eles destinaram lá para material tipo vidro, tu colocou plástico, tu é autuado, tu é multado. Então, isso é uma cultura, né? E a gente observa que as pessoas vão para lá e começam a ter essa cultura. Nós aqui, por exemplo, compramos um presente, primeira coisa, né, já é comprar o papel de presente, já é mandar forrar, né, tu recebe um presente de pessoas, né, que são aí desse país, não existe isso. Meu marido tem uma prima que mora lá, ela manda presente, tu já está enxergando objeto. Não tem aonde tu fazer essa compra, entendeu? Então, as pessoas já têm cultura, ninguém pensa em montar um armarinho para vender isso, porque isso não está mais cabendo, né, naquela mentalidade. E aí, o que acontece, né? Que a gente, por não se desenvolver, talvez, né, quem está aí pensando por nós não faça isso, nos remete a continuar, né, sempre desenvolvido em relação aos outros, né? Como, por exemplo, tantas outras coisas. Em alguns países, as pessoas já são destinadas, né, para as universidades, para os cursos técnicos, em acordo, claro, um pouco por sua aptidão, mas com a necessidade. Pode ser quem ache ruim? Deve ter quem ache ruim. Mas se tu for analisar, é um pensamento de progresso, de avanço. O que adianta formar aí 20 profissionais de uma área se tu está precisando de outra? Por isso que lá há o equilíbrio, né, de moeda, de poder, né, de compra, de economia das pessoas. E isso se reflete, né, nesses materiais que para a gente, né, parece novo, quando se fala disso aqui, sistema fotovoltaico. As pessoas não querem, as pessoas acham caro, as pessoas preferem pagar uma conta de luz exorbitante, né, para ligar o seu ar-condicionado, para ter, porque não conhece o sistema, porque acha que não funciona. Isso daí acho que cabe a nós, eletrotécnico, ou quem for trabalha com essa área, convencer a pessoa que isso é um investimento de médio e longo prazo, ele não é um investimento de curto prazo. E nós, como ser humano, nossa tendência é querer ver o resultado a curto prazo, né? Então, o que acontece? Talvez nos primeiros 5 anos aí, 10 anos, 5 anos, vamos botar aí, tu não vai ter o teu retorno, tu só vai ter, tô pagando aí, tu vai ter só apenas a parte do investimento, mas a médio e longo prazo, sim, tu vai ter um retorno tu vai ter um resultado. Mas o problema volta na nossa cultura, nós ainda estamos, né, subdesenvolvidos culturalmente. Te digo isso, né, porque se tu conversar aí com as pessoas, fazer uma enquete, por observação, tu já vê que as pessoas, como tu próprio disse, elas querem as coisas num curto prazo. Ninguém faz projetos, né, visando perpetuação de espécie. Vocês podem ver isso, não existe isso aqui no Brasil.
No entanto, que grandes estudos, né, não são daqui, porque as pessoas querem tudo para si, para agora, para ontem, né? E, na verdade, a gente pode pensar aí no futuro, né? É aquilo. Tá, eu não vou ver. Não vou me interessar de fazer projeto, de mudar isso para uma energia sustentável, por exemplo, porque já estou aí na meia-idade. Tá, mas... E a descendência, né, minha, dos meus amigos, das pessoas... Então, é uma questão cultural, né? Por isso que a gente ainda está muito atrasado, né, com respeito, tanto em tecnologia, né, em conhecimento também aí com o restante das outras pessoas. Energia eólica, né, que seria o próximo ali, nós temos aqui algumas eólicas, né, inclusive na nossa região. Quem conhece? Quem já foi lá? Já foram? É uma visita bem legal. Mas, saliento, tem que ter paciência, porque custa chegar. Não pode ser aquelas pessoas estressadas com o carro, né? Homens, ó, o Matheus já até coçou o pescoço. Não? Ah, tranquilo? Normalmente não. Não ficar preso, não encalhar. Eu cheguei a trabalhar, mas aí não com energia, tá, gente? Mas com reconstituição, né, de pista. Nessa eólica que nós temos aqui, quem vai para o Chuí, né, Santa Vitória ali, anda uma boa parte, ela fica ali, como é que é? Palma, eu acho que é a entrada, o lugarejo, né, e anda. Bom, eu moro na Quinta, né, vocês sabem disso, eu levava aí 1 hora e pouca, 2 horas para chegar lá no fim, né, da eólica. Como consiste uma eólica, né? Naquele processo, acho que eu tenho uma figura até aqui, se porventura alguém esqueceu, aqui, né? Ela funciona por pás. Aqui tem algumas fontes, tá? Das energias que eu citei no slide anterior, tá? As de queima, né? As eólicas e as fotovoltaicas. Hã? As pás chegam de navio, por diversas vezes eu participei de manobra que estava chegando aquela parte do motor e essas pás de hélice, olhando de perto assim, cara, é muito grande. É Muito imenso. Gente, isso é Ela muito... tava quase o comprimento do navio, assim, mais de 100 metros, eu acho, de troço. É muito comprido, muito grande mesmo. Gente, é muito grande. O que o Patrick está dizendo é assim, ó, quando eu cheguei lá perto, porque aquilo, tu vê em foto, tu vê, né, na televisão, no vídeo, né, as coisas meio de longe. Tu chega lá, é muito alto, muito alto. No entanto, né, que os técnicos que trabalham lá, eles escalam, né, vão lá, tem o acesso, né, o elevador para levar, e eles trabalham lá para fazer manutenção no pá uma semana inteira, numa fonte daquelas de captação. Então, lá o que consistia? Existia, né, as pás, bem como vocês veem, né, se vocês forem pela estrada aqui, a BR-392, ou quem vai para o cassino, lá para o lado do navio, também é possível ver, né, elas são espaçadas. O que determina aquele espaçamento? A eficiência, né? São pás muito grandes, como o Patrick mesmo mencionou, né? Tanto de diâmetros, né, como de comprimento, são dimensões aí bem significativas, né? E elas estão projetadas para ficarem de modo, né, a fazer um giro. Vocês sabem, né? Que ela é o princípio do catavento lá das crianças, mas elas têm a condição de movimento. Dentro do nosso conceito lá de automação, a rodar em torno de si, ou então de modo axial. Por que isso?
não se esqueçam, elas são lá hélices, né, que têm que fazer uma captação, né, de acordo com o vento. Então, elas vão ter o giro lá, né, em acordo conforme os ventos. A localização das hidrelétricas, por que que é lá nesse lugar que eu mencionei para vocês aqui, né? Quem vai, né, para Santa Vitória. E a outra que nós temos, né, vocês indo pelo cassino, vocês vão, né, desçam lá pela Querência, atravessam o bairro Atlântico Sul, né, e vão chegar lá perto do corredor do Leopoldo, por aqueles lados lá, e vocês vão conseguir chegar na hidrelétrica, na usina eólica, desculpem. Por que que é nesses lugares? E não aqui, por exemplo, nas ilhas? Maior incidência de vento? Maior incidência de vento. Então, normalmente, né, as universidades, elas têm o compromisso de desenvolver estudos de tudo que vocês possam imaginar. Nós aqui temos a FURG, né? A universidade tem esse compromisso. Assim como ela faz modelagens, né, dos sistemas hídricos, colocam aí em diversos pontos da cidade os pluviômetros, né, para entender quais os locais que mais têm incidência de chuva, para a gente ter as explicações, né? Ora, por que que Rio Grande o temporal não é igual lá a Santa Vitória? Tem uma explicação, tem uma modelagem de laboratório que funciona com dados. Tudo aquilo que acontece, né, que a gente vê aí na mídia, fazia tantos anos, né, que não acontecia algo similar. É estatístico, né? A gente sabe que a tendência é sempre acontecer assim e dar uma destoada aí na curva estatística. E lá é isso. Outro estudo Oi, que eles têm Alexandre. em relação à rota migratória dos pássaros, né, Viviane? O que que tem, os pássaros? Eles têm um estudo com relação à rota migratória dos pássaros, né, por causa que as eólicas, elas atrapalham, né, elas podem... né, Eu porque o acredito pássaro... que sim, né? Aquilo Então, eles têm lá, um estudo. o Isso é Alexandre até pode nos ajudar também, que ele deve conhecer, não sei, mas o que que eu vivenciei durante um mês que fiz obra em estrada, tá? Não era com isso. Elas têm ali uma concentração, se tu ficar ali, né, um certo ruído, né? E tu verifica mesmo, né? Tu sabe que tudo que tiver naquela rota ali pode ser que seja, né, de algum modo ou outro, comprometido. Mas o local, né, a gente sabe que indiscutivelmente, né, tem que ser aí aonde a gente tem incidência de ventos. O que que vai acontecer? O mesmo que acontece com as hidrelétricas, né? Nós temos lá a fonte geradora, né, da captação, e depois nós vamos ter que vir, né, fazendo aí um processo de distribuição de tudo isso, né? E lá a gente verifica. Já temos ali, né, bem logo na entrada, né, eu estou com usina, já ia dizer hidrelétrica de novo, da eólica, né, nós temos ali uma subestação, né, logo em seguida, e aonde então começa toda a distribuição. Eu não sei como é que funciona hoje, tá, gente? Porque quando eu trabalhei lá fazendo outro serviço, né, tudo que eu verifiquei ali, né, foi conversando com pessoas, com colegas, com técnicos ali, né, que trabalhavam, mas tinha o engenheiro, né, que era o responsável por ela naquela época, não sei se ainda continua, ele disse que a maioria da energia, né, ela era vendida para fora, não era utilizada aqui. Então, mais uma curiosidade, né, que a gente tem aí, e que a gente também agrega ao nosso conhecimento, né, mostrando, né, o quanto a tecnologia está avançada e a gente consegue produzir algo aqui, né, e mandar para bem distante da gente aí, né, de modo bem eficaz, né, com otimização aí de perdas e tudo mais. O que mais temos que analisar? Bom,
Aqui tá as fotos, né, das possibilidades aí que a gente pode ter com relação à energia. Voltando aqui à fotovoltaica, eu não lembro se eu cheguei a comentar, essas placas também são dimensionadas, tá? Eu não Em lembro se eu dias falei nublados isso. elas geram também, né, professora? Hã? Em Eu não dias entendo. nublados elas geram também, né? Em dias nublados, essas placas voltaicas, elas geram energia ainda, né? Não com a mesma Sim, intensidade, mas gera, né? isso. Pode ser que eu tenha falado algo que ficou mal entendido. Gente, não é que elas não gerem, né? Como o Patrick está falando. Elas geram, mas elas geram, né, aquém da sua capacidade. Então, aí, se tu tens um armazenamento de energia, né, X, e tu tem aí 2 semanas, 3 de chuvas, né, como a gente está acostumado a ter aqui na nossa região, a gente tem uma armazenagem, né, um tanto bem aquém mesmo, né, daquilo que a gente está acostumado e daquilo que a gente projetou. Então, faz-se necessário, né, aquilo que a gente comentou antes. Projeto aí de armazenamento, né, o dimensionamento também correto das placas, o posicionamento, né, dessas placas também é importante, e elas têm que ser aí dimensionadas já com uma certa capacidade de ampliação, né? Seguindo o mesmo processo que a gente faz em outros setores aqui, né, do nosso curso. Por exemplo, não vamos colocar um transformador, né, justo para alimentar esse número X de demanda que tem essa quadra. Não, temos que ter alguma coisa que, se der uma varilha, tem que suportar. Na linha pneumática, a mesma coisa, lembram? Nós íamos projetar a linha e falamos, né, inúmeras vezes, que a linha tem que ter aí uma previsão de aumento, né, em tantos anos, dimensionada em acordo com isso. A mesma coisa aqui. Bom, vamos prosseguir, né? O que mais aí nós temos como sendo parte do nosso sistema, né, elétrico que a gente falava? Os nossos geradores, né, que vocês já estudaram, mas está aqui como uma lembrança, né? Vai ser as máquinas transformadoras de energia primária em energia elétrica. Ah, de que jeito? Do jeito que está aqui a foto. Se eu tenho uma hidrelétrica, né, eu vou ter um processo de geração com grande vazão de água, né, com uma queda, né, e uma transformação dessa energia hidráulica em energia elétrica, acoplada às redes, que nem já vimos em fotos anteriores. Se vamos ter aqui uma energia eólica, né, vamos ter lá como fonte geradora, né, o ar, que por acoplamentos aí da rede, né, nós vamos ter um armazenamento e todo o processo depois aí para vinculá-lo à rede elétrica. E assim por diante. Bom, depois nós vamos ter as subestações. Ó, Alexandre, chegasse numa hora boa. Tu é o cara para ajudar com isso agora. Tá sem voz aí. Nós vamos ter aí as nossas subestações, né? Já falamos até aqui nessa aula de hoje, né? O que é nossas subestações? É o conjunto, né, dos elementos, dos equipamentos, conforme vocês estão vendo aqui, de transformação ou manobra, né, para dirigir o fluxo de energia no sistema de potência. Tá correto isso, Alexandre? Tá correto, né? Eu não estou escutando não o que tu diz, mas eu estou tentando ler aí. Então, tá aqui, gente. Nós precisamos, né, direcionar o fluxo. Notem, a gente uma hora fala de automação, né? Falamos lá de sistemas com fonte hidráulica, por exemplo. Falamos de direcionamento de fluxo. Falamos de linha pneumática, falamos de direcionamento de fluxo. Falamos, né, de linha, de rede elétrica.
temos lá o percurso do fluxo. E aqui é a mesma coisa, né? Nós temos que ter aí uma transformação, né, daquilo que nós estamos captando para nós termos uma condução de fluxo. As manobras, né, são um processo aí que a gente vai ter a partir delas, né, para distribuir isso, né, para os nossos consumidores. Quem são os nossos consumidores? Aqueles, né, lá do primeiro momento que a gente verificou, não era nessa foto, já sumiu a foto, aqui, né? Em acordo com as nossas tensões nominais, nós vamos poder aí ter os consumidores primários, né, e os secundários. Então, quando acontece isso? Aqui, né, quando a gente tem essas manobras todas que nos possibilitam. Temos lá os nossos transformadores, isso aqui eu só estou relembrando, tá, gente? Para a gente entender que eles são os nossos subcomponentes, né? Dentro do nosso sistema elétrico. O que vai acontecer nos transformadores? Assim como as subestações vão nos proporcionar direcionamento de fluxo, né, manobras, né? Aqui nos transformadores vai ser nos permitido, né, a mudança de nível de tensão. Aquilo que vocês verificaram lá em máquinas, né? O transformador, conforme o seu bobinamento no lado primário, né? Ele vai ter a capacidade de um levante ou de um rebaixamento de tensão. E aí, uma vez, né, a gente tendo essas mudanças de nível, nós vamos ter transformadores de potência, né, ou de distribuição. Então, botei também aí para ficar no nosso arquivo, né, alguns exemplos aí que a gente consegue verificar no nosso cotidiano, né? Por quê? Nós não vamos ter transformadores só aquele que a gente vê aí no nosso poste, na nossa rua. Nós vamos ter em diversos momentos aí dentro do nosso sistema elétrico. É isso, Alexandre? Ok. Ok, né? Nós já vamos ter que ter os transformadores que nem a gente viu lá no início da aula, né, nas fotos, já num primeiro momento. Por que eu digo isso? Porque primeiro eu vou ter que ter, depois que eu saio da fonte geradora, né, do meu gerador, eu tenho que ter um levante de tensão, que vai atingir tensões aí muito altas, em função de perda de carga, de distância, né, daquilo que eu tenho que alimentar. Às vezes eu tenho que sair, acho que Rio Grande vem de Santa Vitória, né, Alexandre? Rio Grande vinha de cima, agora tem as eólicas estão produzindo lá e o transformador eleva para 525 kV e chega naquela subestação da Quinta e joga no sistema integrado, no sistema elétrico nacional, né? Isso aí. O que ele falou é exatamente o que a gente viu antes. Então, sai da nossa fonte geradora, não importa, né? Nós já temos que ter o processo de levante dessa tensão, e conforme a gente vai transmitindo, né, nós vamos ter que ter um rebaixamento para que chegue aí nos nossos consumidores. Bom, gente, está quase no fim da aula, né? Vou fazer a chamada e a gente continua amanhã. Então, o Alexandre se deu, né? Eu posso colocar assim P divididos por 2, Alexandre? Não? Pode? O Alexson da Costa. Era o Alex que saiu há pouco ou não? Esse aqui? Isso, é o Alex que saiu agora há pouco. Tá, Viana. ele me mandou mensagem, acho que uns 5 minutos, 10 atrás. O Avner, não. O Carlos, também não. Celso, o Celso está de atestado, né? Aqui. O Christopher está aí, né? Cristiano. Tá aqui. Tá aí. Giorgio.
Aqui. Aí, o Diego. Não. O Douglas. O Felipe. O Ismael. O Israel. Também Professora, não. o Felipe falou presente no chat ali, ó. Quem? O Felipe. Felipe falou presente no chat ali. Ah, tá. Poxa, e eu ia dizer, porque me parece que eu tinha visto o Felipe, um Felipe na sala, né, que aparece para mim. Deixa eu te achar aqui, Felipe. Deu. O Leonardo. O Lucas. O Michael. O Marcos. Opa, Marcos? sim, tô aqui. Tá aí. Na câmera aparece Daniel só. O Que é Marcos Matheus. Daniel, né? Pois é, agora que eu li só o primeiro nome. Tá. O Matheus está aí. O outro Matheus não. Presente. Tô aqui. Ah, tá aí. E o Matheus Melo. O Patrick tá aí. O Tiago. O Tiago Tarta. O Tiago Lopes. O Wagner. Ok, então,